Boa tarde, bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Nós temos imagens agora da Casa Branca, conforme o presidente americano o presidente americano Donald Trump encontra-se com o presidente salvadorenho Nayib Bukele. Claro, isso envolve os esforços de deportação em massa dos Estados Unidos e ainda prisioneiros deportados dos Estados Unidos sendo hospedados em acordo em El Salvador. Eles se posam agora para imagens. Temos Trump falando, vamos à tradução. Obrigado a todos, é uma honra ter um amigo meu aqui. Nós nos damos muito bem durante todo o meu período de tempo. Então eu conheci ele como um homem muito jovem e agora ele é somente um homem jovem. Senhor presidente, é uma honra recebê-lo. Você tem feito coisas incríveis pelo seu país e nós apreciamos trabalhar com você. É muito eficiente e eu quero dizer um olá às pessoas de El Salvador e dizer que eles têm um presidente do caramba. Eu conheço bem esse cara. Marco, eu conheci ele como um homem muito jovem, até mais jovem que você. Mas eu quero te agradecer pelo ótimo trabalho que você está fazendo. Eu aprecio isso. Bukele, é uma honra estar aqui na Sala Oval com o presidente e líder do Mundo Livre. E estou muito feliz e estamos muito ansiosos para ajudar. Nós sabemos que vocês têm um problema de crime com o qual vocês precisam de ajuda. E somos um país pequeno, mas se nós pudermos ajudar, na verdade, nós falavam que nós éramos a capital dos assassinatos do mundo e transformamos isso no país mais seguro. Às vezes eles dizem que nós prendemos milhares de pessoas. Eu gosto de dizer que nós libertamos milhões de pessoas. O Trump disse, isso é bom, isso é bom. Quem deu para ele essa linha? Posso roubar essa linha? Bukele falando de volta. Na verdade, presidente, você tem 350 milhões de pessoas para administrar. Para libertar 350 milhões de pessoas, você tem que prender algumas. Não dá só para libertar os criminais e pensar que talvez o crime vá abaixar magicamente. 350 milhões de americanos estão pedindo o fim do crime. Você falou disso na sua campanha e você já está fazendo. E eu tenho certeza que as pessoas viram as mudanças nas ruas. Conforme você estava iniciando seu segundo mandato, e está claro que com os números na fronteira, até em cidades democratas, eu estou muito feliz de estar aqui, estou honrado e obrigado. Trump, nós tivemos uma coisa horrível que acontecer. Havia um governo que permitiu que as pessoas entrassem livremente no nosso país, não só da América do Sul, mas de todo o mundo. Muitos do Congo, na África, a Ásia, todo mundo, a Europa, partes complicadas da Europa, e eles vinham de prisões e de instituições psiquiátricas, as gangues da Venezuela e de outros lugares. Centenas de milhares e até milhões deles vieram. 21 milhões de pessoas no total, mas muitas das pessoas que vieram, um tremendo percentual eram criminosos e às vezes criminosos violentos. Nós tínhamos 11.088 assassinos conhecidos e metade deles havia assassinado mais de uma pessoa. Isso foi permitido por um homem que... O que ele fez para o nosso país é simplesmente inacreditável, então estamos certificando. Mas o que eles fizeram, o que aquele partido fez ao nosso país, fronteiras abertas e qualquer um pode entrar, e eu disse, vamos vaziar todas as prisões do nosso país, e foi o que aconteceu, e estamos ajustando isso. Nós temos tido os maiores números de recrutamento para policiais no nosso país recentemente. E no ano passado era o menor número. Nas Forças Armadas, os fuzileiros, a Guarda Costeira, o Exército, todos os ramos, nós temos os melhores números que jamais tivemos de recrutamento. E nunca houve nada como isso. Nós tivemos recordes
em todos os níveis. Mas, de forma muito importante, os policiais estão agora somando forças. E estamos tendo dificuldades com nossos policiais, porque não estávamos protegendo nossos policiais. E nós pesamos nossos policiais. Agora temos os maiores números que já tivemos, o maior número de entusiasmo, muito entusiasmo. E no comércio e outras coisas, estamos detonando e estamos recebendo bilhões e bilhões de dólares. Nós fizemos há 2 semanas atrás, eu dei uma pequena pausa, porque você tem que mostrar um pouquinho de flexibilidade. Nós estávamos perdendo 2 bilhões de dólares por dia. Nenhuma companhia tem esse tamanho. Agora, estamos fazendo 3 bilhões de dólares por dia. Somos um grande país, mas havia gente estúpida administrando. Eu digo, o que eles nos fizeram conosco na fronteira não deveria e jamais pode ser esquecido. É um pecado que fizeram. E você está nos ajudando. E nós apreciamos isso. Bukele, o que você está fazendo com a fronteira é memorável. Reduzir 95% é incrível. Trump, nessa manhã, 99,1% para ser exato. Aí alguém pergunta na sala, eles não noticiam esses números? E aí o Trump fala, eles noticiam, mas a fake news, a CNN bem aqui, eles não querem publicar, porque eu acho que eles na verdade odeiam o nosso país. Mas é uma vergonha, certo? Que pergunta ótima, não é? Por que a mídia não está divulgando esses números? Christy, Trump, Christy, você pode falar algumas questões da fronteira? Christy não me falando. Sim, tem sido incrível. Liderança clara, nossas leis importam e só devemos ter pessoas no nosso país que nos amam, a patrulha fronteiriça e nossos oficiais da ICE e nossos policiais têm feito um trabalho fantástico. Estamos orgulhosos deles e agora nós precisamos tirar os criminosos e os estupradores e os assassinos e as organizações terroristas para fora do nosso país. Então, presidente Bukele, muito obrigado pela sua parceria. Tem sido incrível para nós poder ter algum lugar para mandar os piores dos piores. E alguém para ser nosso parceiro nisso. E nós queremos continuar essa parceria, porque tem sido uma mensagem poderosa de que há consequências. Senhor presidente, você queria que as pessoas soubessem que haveria consequências se você infringisse nossas leis e machucasse nossas famílias. E essa é uma consequência clara para os piores dos piores. Há algum lugar para mandá-los. Bukele. Sim, nós temos um membro de gangue da Venezuela, é um dos que vocês mandaram. Nós entrevistamos ele para te ganhar alguma informação. E ele disse, sabe, eu fui preso 6 vezes, mas eles me soltaram umas 6 vezes, então devem me soltar de volta. E eu disse, qual foi a última coisa que você fez? E ele disse, eu atirei um policial na perna. Eu não matei, só atirei na perna dele. E aí eu disse, cara, ele foi preso 6 vezes aqui nos Estados Unidos. Foi solto 6 vezes. Foi solto 5 vezes. E na última vez que ele foi, e nessa 6ª vez foi mandado para El Salvador, certo? Mas da última vez, ele atirou um policial. Atirou na perna dele. Então há algo quebrado. Trump é esse establishment esquerdista, mas não estão mais aí. Agora somos administrados, eu não quero nem dizer conservador, não quero dizer liberal, não quero dizer nada. Quero dizer que somos administrados por gente com senso comum. É senso comum. Por exemplo, você deixa os homens lutarem boxe contra as mulheres, jogarem nos esportes femininos? Bukele, isso é violência. É violência contra as mulheres. E o Trump é abuso contra as mulheres. Mas nós temos gente aqui que luta até a morte para dizer que os homens devem jogar em esportes femininos. Em alguns esportes não importa tanto, mas ainda importa. Alguns são muito perigosos para mulheres. Bukele, eu diria que uma década atrás estavam falando de termos leis específicas para homens que estavam abusando mulheres. Eu achava que era ótimo, porque havia muitos homens abusando mulheres. Mas agora parece que o mesmo pessoal está tentando fazer o contrário, e estão tentando ter leis permitindo os homens abusarem das mulheres. Só que é nos esportes. Então é ótimo que você fez isso. Trump, sabe que eles têm campeonatos de levantamento de peso, né?
Uma mulher vai lá e levanta um monte e acha que é incrível. E aí um cara vai lá e levanta 100 libras a mais. Fizeram isso, um recorde que não havia sido quebrado em 18 anos. E eles estavam ali colocando um pouquinho de cada lado, um pouquinho de cada lado. E aí chega o cara lá e levanta tudo. É maluquice. Mas eles continuam a lutar. Mas eu não quero falar tanto disso porque estou guardando para a próxima. Porque quando eu atacar um ponto, eles vão mudar na próxima eleição. No outro dia tinha um congressista que estava lutando até a morte para que um homem jogasse esportes femininos. E você se pergunta, por que estão fazendo isso? Mas o seu país não vai muito fundo nisso aí, né? E o Bukele? Não, claro que não. O que nós fazemos muito é proteger mulheres. Dá para ver, a maioria do meu gabinete aqui é de mulheres. Trump, impressionante. Bukele, e não é nem cotas nem nada, é só que elas são boas. Trump, isso é muito impressionante, é a primeira vez. Nós já tivemos mulheres aparecendo aqui, mas nunca 3 assim no gabinete. Bukele, são 4. Trump aponta para os homens e diz: vocês se sentem meio maltratados? Eu gosto. Eu também fui muito avançado por aí. Nós temos a Pam e a Christie. E a mulher mais poderosa, dizem no mundo. Ele aponta para Susan Wiles e ele diz, Suzy Wiles. Eles dizem que ela é a mulher mais poderosa do mundo nas revistas. Que diabos eu sei, mas falam. Trump, e o Stephen ali fez um ótimo trabalho. Nós temos um grande pessoal. O Bukele disse, o Stephen é famosão, hein? E o Bukele, e o Trump, ele realmente bota para quebrar. Há algumas perguntas? Ok, veremos agora a imprensa. Repórter, senhor presidente, você repetidamente falou na noite passada que o ataque na Ucrânia era um erro. Qual exatamente é o erro e quais são os prazos para o cessar-fogo? Trump, o erro foi deixar a guerra acontecer no erro do Biden. Eu não sei se o Biden é competente, eu não sei se o Zelensky é competente. Nós tivemos uma troca tensa aqui no outro dia. Eu estava lá e eu passei 4 anos lá e a guerra nunca havia começado. Mas uma vez que a eleição foi fraudada, a guerra começou. Não deveria haver jeito dessa guerra acontecer. O Biden deveria ter impedido. E se você dá uma olhada no Putin, eu não estou falando que ninguém aqui é um anjo, mas eu vou te falar. Eu fiquei 4 anos aqui e não era nenhuma questão. Eu falei para ele, não faça, você não vai fazer. E ele queria demais, mas ele não faria de jeito nenhum. O que você tem que fazer é baixar o preço do petróleo. Se você baixar o preço do petróleo, bem, o Biden ficava deixando o preço do petróleo lá em cima, era impossível comprar. Mas se você abaixasse os preços do petróleo, aquela guerra não teria acontecido. E não teria acontecido comigo de jeito nenhum. Aquela guerra não teria acontecido. Eu acho que é um grande abuso. E agora vamos fazer o quê? Tem um país, 25% da terra foi tomada, os melhores lugares, milhões de pessoas morreram, sabe? Vocês não noticiaram conforme precisa o número de mortes. Essa é uma guerra de Biden e eu estou tentando pará-la. Estamos tentando fazer um trabalho e eu acho que vamos fazer. Eles perdem 2.500 jovens por semana, em média. São russos e ucranianos. Nós não ligamos, o que quer que seja. Não são do seu país, nem do meu, mas eu quero parar isso. 2.500 pessoas, é um campo de morte. É como uma guerra civil. Eu olhei as fotos de satélite. Isso não deveria estar acontecendo. Na nossa época, claro, a nossa época pode ser muito violenta, como nós sabemos. Mas essa é uma guerra que jamais deveria ter podido começar. O Biden poderia ter parado ela, e o Zelensky poderia ter parado ela, e o Putin jamais deveria ter começado ela. Todo mundo tem culpa. Pergunta, você falou com o presidente Zelensky? Trump, ele está sempre querendo comprar mísseis. Quando você começa uma guerra, você tem que saber que pode começá-la. Você não começa uma guerra contra alguém que tem 20 vezes o seu tamanho. E aí espera que as pessoas te deem mísseis. Se nós não tivéssemos dado para eles o que nós demos, lembrem-se, eu dei para eles as Javelins. Foi assim que ganharam a primeira grande batalha com os tanques.
que ficaram presos na lama, e eles os eliminaram com bazucas Javelin. Eles têm uma expressão que o Obama, na época, deu lençóis, e o Trump deu Javelins para eles. Mas isso é algo que jamais deveria ter acontecido. Cidades, vilarejos estão amplamente destruídos. Eles têm as espirais, aquelas lindas. Dizem que são as mais lindas do mundo na Ucrânia, não sei porquê, mas dizem que são as mais bonitas do mundo. E estão jogadas a escanteio, quebradas, dilaceradas. E mais importante, milhões de pessoas estão mortas. Por causa de 3 pessoas, eu diria 3 pessoas. Vamos falar Putin em primeiro lugar. Vamos falar Biden, que não tinha ideia de que diabos estava fazendo. Em segundo lugar, e Zelensky. E tudo que eu posso fazer é tentar parar isso. É tudo que eu quero fazer. Eu quero parar a matança. E eu acho que estamos fazendo bem nesse aspecto. Eu acho que teremos algumas ótimas propostas muito em breve. Estamos seguindo as perguntas, os repórteres falam um em cima do outro. Ele pergunta sobre a investigação do FBI ao governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Trump, não conferi, mas foi um ataque ao amigo de Trump. Quem estava atacando não foi de ninguém, foi só um trabalho de maluco. Pergunta. Não conseguimos ver a pergunta. Trump, eu tenho o melhor relacionamento com esse homem. Eu conheço ele desde que ele era um homem muito jovem, como eu disse, muito jovem. E eu fiquei impressionado. Eu falei, olha só para esse cara. Na verdade, você está parecendo um adolescente na época. Você parecia um adolescente. Ele cresceu bem nos últimos 5 anos. E a pergunta é, você protege cidadãos de El Salvador com proteção temporária aqui? E o Trump falou, eu respeito ele. E aponta para Bukele. Pergunta, o presidente de El Salvador vai ajudar a trazer de volta o homem que foi deportado por engano para El Salvador? Trump, Pam, você pode responder, Pam, secretária de Justiça falando. Primeiro, ele estava ilegalmente no nosso país, ele tinha vivido ilegalmente no nosso país, e em 2019, 2 cortes, uma de apelações e uma migratória, julgaram que ele era membro do MS-13 e que ele estava ilegalmente no nosso país. Nesse instante, havia papelada adicional que precisava ser feita. E isso cabe a El Salvador. Se eles quiserem devolver ele, isso não cabe a nós. A Suprema Corte, senhor presidente, julgou que se El Salvador quiser devolver, e isso é questão nacional, se eles quiserem devolver, nós podemos facilitar isso, significando que a gente daria um avião. Trump, você faz um ótimo trabalho. O Trump disse, você pode responder, porque é a CNN que está perguntando e eles sempre vão responder com aí um giro, uma distorção, por isso que ninguém assiste. Ele aponta para Stephen Miller. Stephen Miller é outro oficial falando. Assim como a Pam mencionou, ele é um imigrante legal de El Salvador. Então, ele é um cidadão de El Salvador. E é muito arrogante para que a mídia americana sugira que nós digamos para El Salvador como lidar com os próprios cidadãos. 2 cortes migratórias entenderam que ele era membro da MS-13. Quando o presidente Trump declarou a MS-13 como uma organização terrorista estrangeira, isso significava que ele, sob a lei federal, não era mais elegível. Ele não era mais elegível para qualquer cargo nos Estados Unidos. Então houve uma ordem de deportação, que significa que, sob as nossas leis, ele não tem sequer permissão de estar presente nos Estados Unidos. Ele precisou ser devolvido por causa dessa designação. Então isso passou por um juiz e foi completamente invertida. E um juiz distrital disse que eles tinham que sequestrar um cidadão de El Salvador e voar ele de volta para cá. A questão passou pela Suprema Corte e a Suprema Corte julgou que isso era ilegal
Foi voto de 9-0 na Suprema Corte, unânime, que nem o secretário de Estado, nem o presidente poderia ser forçado por ninguém a trazer um cidadão de El Salvador para os Estados Unidos. E, novamente, é um membro da MS-13. E eu sei que vocês entendem, essa gangue estupra criancinhas, assassina mulheres, está envolvida nas piores atividades criminosas do mundo. Se ele estivesse no seu país, não estaria trazendo de volta. Stephen, foi uma decisão de 9-0 a nosso favor na Suprema Corte, contra as cortes inferiores, dizendo que nenhum tribunal inferior poderia mudar as funções de relações exteriores dos Estados Unidos. Assim como a Pam disse, a única questão do veredito era que, se El Salvador decidisse trazer ele de volta para cá, então nós poderíamos deportar ele uma segunda vez. Nenhuma versão dessa história termina com esse sujeito morando aqui. Pergunta a mesma coisa para o Bukele. Vocês planejam devolvê-lo? Bukele. Estão dizendo que é um terrorista, não é? Como eu posso devolver um terrorista para os Estados Unidos, Bukele diz. É claro que eu não vou devolver se é um terrorista. A pergunta é absurda. Como eu posso pegar um terrorista e enviar para os Estados Unidos? Eu não tenho poder para devolvê-lo para os Estados Unidos. Nós não gostamos de soltar terroristas do nosso país. Nós acabamos de transformar nosso país da capital de assassinato do mundo para o país mais seguro do hemisfério ocidental. Se começarmos a soltar terroristas, vamos voltar a ser a capital do assassinato. Trump aponta para mim e diz, esse pessoal é doente. Marco Rubio, eu não entendo qual é a confusão. Esse sujeito é um cidadão de El Salvador. Ele estava nos Estados Unidos e voltou para o seu país. É para aí que se deporta as pessoas, para os seus países de origem. A Venezuela estava recusando em alguns outros lugares. Mas eu posso dizer, senhor presidente, que a política estrangeira dos Estados Unidos é conduzida pelo presidente dos Estados Unidos, não por uma corte. E nenhuma corte nos Estados Unidos tem o direito de conduzir a política externa nacional. É isso, ponto final. The Supreme Court said exactly what Marco said, that no court has the authority to compel the foreign policy function of the United States. We won a case 9-0, Stephen Miller, nós vencemos um caso por 9-0 e pessoas como a CNN estão dizendo que perdemos, como de costume, como se fosse uma perda, uma coisa ruim, porque eles querem terroristas no país. Mas a política do presidente Trump é que se você é um terrorista, se está aqui ilegalmente, você vai ser expulso, o que por sinal deveria ser questão bipartidária. Trump, por que vocês simplesmente não falam? Não é uma maravilha estarmos tirando terroristas do nosso país? Por que vocês ficam falando disso de volta e de volta? É por isso que ninguém assiste vocês. Vocês não têm credibilidade. Próximo. Repórter, presidente Trump, quantos criminosos ilegais você está planejando exportar para El Salvador? Trump, tantos quanto possível. Eu perguntei para o presidente aqui desse complexo que ele construiu. Eu disse, você pode fazer mais complexos penitenciários o máximo possível para tirarmos todo mundo que pode entrar aqui, que pode entrar aqui pelo incompetente Joe Biden. Você ouve sobre fronteiras abertas e ele aponta para Bukele e não consegue nem entender porque é uma coisa tão estúpida. Tem milhões de pessoas que não deveriam estar nesse país, que são perigosas. Não só gente, milhões de pessoas que são assassinos, traficantes, deixaram entrar no nosso país por outros países que são muito espertos. Tínhamos esse presidente de QI baixíssimo. E por sinal, eu fiz um exame cognitivo como parte do meu check-up e eu consegui a maior marca, a marca mais alta. O médico disse, senhor, eu nunca vi ninguém conseguir uma marca tão alta. Eu estava fazendo meu exame físico e eu fiz o exame cognitivo e disseram, senhor, você quer tomar um teste cognitivo? Eu disse, o Biden fez um? Alguém mais fez um? E aí disseram, não, muita gente. E eu disse,
E o Obama? O Obama fez um teste cognitivo? Ah, não, ele não fez também. Então eu vou ser o único a fazer um teste cognitivo. Na verdade, eu já fiz 3 vezes. Eu fiz porque não são muito difíceis para mim. Mas nós tivemos um ótimo exame físico. E os médicos, que são totalmente profissionais, são pessoas excelentes. Eu visitei um soldado que estava gravemente ferido, um soldado incrível que perdeu a perna. Passamos muito tempo com ele. Eu lidei muito bem com a mãe dele. Eu quero falar do Walter Reed. Eu fiquei lá 5, 6 horas. Mas então eu fiz o exame físico, fiquei lá umas 5, 6 horas e disse, vocês me deixaram aqui um pouco mais de tempo. Repórter pergunta sobre se ele ajudaria a construir mais prisões em El Salvador. E Trump diz, poderíamos ajudar, são ótimas instalações. Eu falei para Pam, eu não sei quais são as leis, nós temos que obedecer às leis, mas nós também temos criminosos aqui de casa mesmo, que atacam senhorinhas na rua com tacos de beisebol quando elas não estão olhando, que são absolutamente monstruosos. Eu gostaria de colocar eles no grupo de pessoas que vai sair do país, mas teremos que ver as leis se dá para fazer isso. Pergunta, você acha que mais presidentes deveriam agir como vocês contra o crime? Trump, eu acho que sim, acho que todo mundo deveria. O presidente aqui falou melhor que qualquer um. Você tem liberdade, você tem que ter liberdade, mas para ter liberdade, nem todo mundo vai ser do bem. E sabem, alguns são maus porque são doentes, são delinquentes, são maus. E aí você tem que, e aí se você vai ter um país, você vai ter que tirar essas pessoas. E nós estamos fazendo isso. Isso é um erro não forçado, como diriam. Havia pessoas que podem odiar nosso país, talvez só sejam estúpidas, provavelmente são estúpidas. Muita gente diz que fizeram isso pelos votos. Mas eu fui melhor com os hispânicos do que eles. Eles sempre usam essa cartada dos hispânicos. Mas eu fui melhor com os hispânicos. Eu vi mesmo os números a meu favor no seu país. Estavam todos a favor, 91%. Algumas pessoas acham que trazem os imigrantes pelos votos, mas eu não preciso fazer isso pelo voto. Mas eles são trapaceiros profissionais. Trapacear é a única coisa que fazem bem. Mas nós sempre tivemos um ótimo relacionamento, que se tornou ainda maior porque coisas estranhas aconteceram. Sabem, eu voltei ao cargo, na minha época não tinha guerra com a Ucrânia, não tinha o 7 de outubro, o problema do Oriente Médio, não tínhamos nada disso. Não havia o Afeganistão, o momento mais vergonhoso da história do nosso país. Eu tinha tudo organizado para trazer as pessoas organizadas para sair, trazer o pessoal de volta, mas o que aconteceu foi o momento mais vergonhoso da história do nosso país. Nós não teríamos a guerra com a Rússia e a Ucrânia. O Irã estava quebrado, não haveria o problema do Oriente Médio, sanções secundárias. E agora, todos os dias, temos um problema com o Irã. E vamos resolver esse problema. É quase fácil. Vamos resolver uma guerra que jamais deveria ter começado na Ucrânia com a Rússia. E vamos resolver isso. E nós temos que resolver problemas. E nós resolvemos a inflação aqui. Se você olhar os números são incríveis, na verdade. O mercado de ações está para cima. E não vamos deixar outros países tirarem vantagem desse país como deixamos. Repórter. Senhor presidente, ele está longe do microfone, mas ele está falando sobre os investimentos da NVIDIA e de outros. Trump, essa é uma pergunta que eu gosto, isso é verdade. Repórter. Ele falou fora do microfone, não conseguimos ouvir. Trump, é um dos maiores anúncios que você vai ouvir, porque a NVIDIA, como você sabe, controla quase todo o setor, que é um dos setores mais importantes do mundo. Chips, semicondutores e tudo mais. Eles são os maiores. E os outros maiores nós já temos, vindo aqui gastando 350 bilhões, como vocês sabem. Mas a NVIDIA é tão altamente respeitada.
E esse é um anúncio que eu sei que muita gente sabia que ia acontecer, mas não a extensão que aconteceu. E o motivo pelo qual eles fizeram isso é por causa da eleição em 5 de novembro e por causa de uma coisinha chamada tarifas. Como eu disse, a palavra mais linda do dicionário, depois de amor, Deus, relacionamentos. Explicando aqui para você, presidente, eu dizia que a tarifa era a palavra mais bonita do dicionário. E aí me diziam, e o amor, e Deus, e a família. E eu dizia, usaram até isso para me atacar. E eu dizia, tá bom, então é a quarta ou quinta a tarifa, porque eles vão vir me pegar aqui na imprensa. Mas, agora, ainda sobre a NVIDIA. É uma das grandes companhias do mundo, moderna, super moderna, controla tecnologias que ninguém mais sabe. Tecnologias que controlam o mundo de certa forma. E estão vindo para cá de uma forma gigante, com centenas de bilhões de dólares. Não milhões, centenas de bilhões. E eu estou honrado com isso. E eu quero agradecer o pessoal com quem estamos lidando, são gente brilhante. E sem tarifas, eles não estariam fazendo isso. Certo? Muito obrigado. Repórter, você está considerando mais sanções contra a Rússia depois do ataque recente deles? E você tem um update? Trump, já temos sanções contra a Rússia. Eu coloquei sanções contra a Rússia. Se você lembrar do Nord Stream 2, o maior oleoduto que passa pela Europa, eu parei aquilo. O maior oleoduto, eu acho, no mundo. Ele vai para a Alemanha. E eu parei ele. E quando o Biden entrou, ele seguiu adiante. E aí dizem, eu sou amigável com a Rússia. Não, não, não. Se você é meu amigo, você vai odiar ver quando eu for o inimigo. Eu parei o maior oleoduto que estavam fazendo, estava morto. E o Biden entrou e ele imediatamente foi e botou para funcionar. O que foi isso? É um oleoduto que lida com muitas das necessidades energéticas ali. Mas eu parei ele e o Biden aprovou ele. Perguntas? Não, você de novo, não. Trump diz. Ele pergunta das tarifas para semicondutores e farmacêuticos. Trump, fármacos vamos ter que fazer. Nós não fazemos nossos próprios fármacos, nossas próprias drogas aqui. As companhias farmacêuticas estão na Irlanda, em outros lugares, na China. E o que nós temos que fazer é impor uma tarifa. Quanto mais alta a tarifa, mais rápido eles vêm para cá. É inversamente proporcional. Quanto maior a tarifa, mais rápido eles vêm. E vamos fazer isso. Temos uma tarifa de 25% nos carros, uma tarifa de 25% no aço e no alumínio. E isso cai nessa categoria também. E eu tenho um prazo, sim, não vai ser um futuro muito distante. Estaremos fazendo isso porque queremos fazer nossas próprias drogas, nosso próprio alumínio e aço, nossa própria madeira e outras coisas. E estão todos vindo para cá. Tivemos números recordes, 7 trilhões de dólares, desde que eu anunciei, mais ou menos um mês e meio atrás, desde que eu entrei, basicamente, 7 trilhões de dólares sendo investidos no nosso país. Nós não tínhamos nenhum trilhão, nem meio trilhão de dólares há um tempo atrás. Esses caras não sabiam que diabos estavam fazendo. Então nós temos o maior investimento que já se ouviu falar. E isso vai continuar em níveis jamais vistos antes. Vai acontecer. E até o mercado de valores está em alta hoje. Sabe, muita gente não disse as coisas do jeito que eram. Tivemos o melhor dia do mercado da Bolsa de Valores da história há uns dias atrás. As pessoas não entendem o poder do nosso país economicamente, se você usar da forma correta. Você quer dizer algo sobre isso, J.D. J.D. Vance falando, vice. Olha só, por 4 anos nós perdemos capacidade manufatureira, os trabalhadores viram os salários pararem,
e algumas das coisas mais críticas que nós precisamos, as drogas que damos para nossos filhos, os antibióticos que damos para nossos filhos, ou as armas que precisamos para lutar uma guerra, se Deus nos livre e tivéssemos que lutar uma guerra. Não fabricamos o suficiente disso aqui. O presidente Trump fez campanha explicitamente para mudar isso. Sim, isso causa um pouco de disrupção no mercado, mas eu acho que no longo prazo os trabalhadores vão se beneficiar, o mercado, os valores vão se beneficiar, os trabalhadores vão se beneficiar e as coisas vão melhorar. Trump e os sindicatos, sabe, eles não são tradicionalmente republicanos, mas eles estavam ganhando naqueles sindicatos por 40 ou 50 pontos dos democratas. E estavam perdendo em todos. Estavam perdendo todos, porque eles não têm eles têm políticas que não dá nem para acreditar. Eles lutam por políticas que são tão impopulares. 95% opõem isso, e os 5% que apoiam, ninguém nem sabe quem são. Mas nós tivemos um grande time de Ohio, por exemplo, vindo aqui hoje. Trump convida o Bukele que eles vão receber um time esportivo de Ohio. Trump falando, você vai ver gente grande, gente grandona, gente do tamanho que nem você já viu. Esse pessoal é grande para valer. Eles pesam 380 libras sem nem ter gordura. Mas é porque vamos honrar o time de futebol americano aqui na Casa Branca hoje. Você pode ficar se quiser, estaremos honrados. Vamos dizer para eles, vocês têm que se comportar, senão vocês vão lá para a prisão dele. Trump brinca. Trump aponta para os repórteres, quem mais? Repórter, você disse ontem que estava tomando uma decisão quanto ao Irã muito rapidamente. O que você quer dizer com isso? Trump, vamos resolver o problema muito rápido. O Irã quer lidar conosco, quer negociar conosco, mas não sabem como. Nós tivemos uma reunião com eles. Nós temos outra reunião no próximo sábado. Eu disse, é muito tempo. Então eu acho que eles talvez estejam nos enrolando. Mas o Irã tem que se livrar do conceito de uma arma nuclear. Eles não podem ter uma arma nuclear. Ele não pode ter uma arma nuclear, ele aponta para Bukele. Ninguém pode ter uma arma nuclear. Não dá para ter armas nucleares. E eu acho que eles estão nos enrolando porque estão acostumados a lidar com gente idiota nesse país aqui. E sem o Irã não teríamos ataques, não teríamos o 7 de outubro do Hamas em Israel, porque o Irã estava quebrado comigo. Eles estavam completamente quebrados quando eu era presidente. Eu não quero que eles estejam quebrados. Eu quero que eles sejam uma nação rica. Mas é só uma coisa, e é simples. Não podem ter armas nucleares. E eles têm que agir rápido. Porque eles estão muito perto de ter uma. E não vão ter. E se nós tivermos que fazer algo muito duro, nós vamos fazer. Não estou fazendo isso para a gente, estou fazendo para o mundo. Esses são pessoas radicais. E eles não podem ter uma bomba atômica. Perguntam se isso inclui ataques a instalações nucleares iranianas. E o Trump, é claro que inclui. Repórter, você disse que estava aberto a deportar indivíduos que não sejam estrangeiros para El Salvador. Isso incluiria cidadãos americanos ou gente naturalizada? Trump, se eles forem criminosos, se eles saírem e baterem em gente com tacos de beisebol, senhorinhas de 90 anos, se eles estuprarem mulheres de 87 anos, como em Coney Island, então isso inclui eles. O que? Você acha que tem gente, uma categoria especial? Tem gente, não é só que os imigrantes são todos criminosos. Não é só isso, tem criminosos aqui também. Se nós pudermos trabalhar com o presidente aqui para gastar menos dinheiro e ter uma segurança melhor, bem, nós temos um ótimo relacionamento. Nós temos muitas prisões aqui, algumas são bem operadas, outras não. Mas ele aqui, ele faz um bom trabalho. E também estamos negociando com mais de pessoas. Mas se for um criminoso nacional daqui mesmo, não tem problema nenhum. Estamos dando as leis. Se nós pudermos fazer isso, então é bom. Estou falando de gente violenta, gente muito má. Gente muito má. Pelo menos tão más quanto os que estão entrando. Eu já falei há muito tempo atrás, há 4 anos atrás, quando eu ouvi que esse cara estava tendo fronteiras abertas, eu disse, todos os criminosos do mundo todo vão ser jogados no nosso país. É o que vai acontecer. Cadeias
As cadeias do Congo foram esvaziadas. As cadeias da Venezuela foram esvaziadas. E sabem o que aconteceu? O crime deles baixou. Mas agora a Venezuela tem outros problemas. Sabem qual é o problema? Eles não têm dinheiro, porque eu cortei a torneira no petróleo e impusemos tarifas secundárias, porque eles não estão fazendo o que é certo. Eles sabem o que fazer, eu falei com eles, eles sabem o que fazer, mas eles não têm mais dinheiro. A Venezuela não tem dinheiro. O Irã não tinha dinheiro. E o Irã se comportou tão bem, e aí o Biden tirou todas as tarifas. Eu disse para a China, você não pode comprar petróleo. Se você comprar petróleo do Irã, a China, eu disse para o presidente Xi, nós não queremos mais vocês fazendo negócio com os Estados Unidos da América. E aí aqueles navios começaram a desaparecer na hora. Isso foi a China. Me dou muito bem com a China. Pergunta, você acha que as conversas com o Irã são produtivas? Você quer continuar? Trump, eu acho que o Irã pode ser um ótimo país, contanto que não tem armas nucleares. Se eles tiverem armas nucleares, eles nunca vão ter a chance de ser um grande país. Nunca vão ter chance. Não vão nem chegar perto. Repórter, ontem você falou de isenções tarifárias para produtos específicos. Que produtos vocês têm na sua lista aí? Trump, estou observando em algumas companhias que estão mudando de peças feitas no Canadá, no México. Eles precisam de um pouquinho mais de tempo, porque vão fabricá-las aqui, mas eles precisam de um pouco de tempo. Então estou falando de coisas como essas. Repórter, e produtos como celulares? Trump, eu sou uma pessoa muito flexível. Eu não mudo a minha ideia, mas eu sou flexível. Não dá para só ter um muro. Às vezes você tem que passar por cima, por baixo ou pelo lado do muro. Não dá para ficar batendo. Eu falei com o Tim Cook. Eu ajudei o Tim Cook recentemente com todo esse negócio. Eu não quero prejudicar ninguém. Mas o resultado final é que temos que estar na posição de grandeza para o nosso país. Somos a maior potência econômica do mundo. Se formos espertos. Se não somos espertos, prejudicaram muito o nosso país. Nós perdemos com a China nos anos de Biden trilhões de dólares no comércio. Trilhões de dólares. E ele os deixou nos enganarem. E não podemos mais deixar isso. E eu não culpo o presidente Xi, não culpo a China. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Mas, né, quem sabe, quem liga. Mas só deixa eu te dizer isso aqui. Eu não culpo a China. Eu não culpo o Vietnã. Eu sei que eles estão se encontrando hoje. Encontro adorável. É uma reunião onde estão pensando como é que vamos ferrar os Estados Unidos. Lembrem-se, a União Europeia foi formada para fazer isso, para prejudicar os Estados Unidos. E aí nos colocaram na OTAN. E aí param de pagar as suas contas. Mas desde que eu me envolvi, passaram a pagar as suas contas. Eu consegui 600 bilhões de dólares para a OTAN, mas ninguém pagava nada. 8 nações, e 28 estavam pagando, o resto estavam inadimplentes. E eu disse, se vocês não pagarem o que devem, não vamos defender vocês. E aí o dinheiro choveu. O secretário-geral me disse, não conseguíamos fazer ninguém pagar, porque os Estados Unidos estavam pagando a conta da OTAN. E, bem, fomos feridos ali, fomos feridos no comércio pela União Europeia. E eles têm que vir para a mesa, estão tentando vir para a mesa. Mas a União Europeia, eles tiram uma vantagem horrível da gente. Não compram nossos alimentos, não compram nossos carros. Nós temos milhões dos carros deles. BMWs, Volkswagen, Mercedes-Benz e muitos outros. Eles entram aos milhões. Mas não tem nenhum Chevrolet em Munique, isso eu te falo. Eu disse para Angela Merkel quando ela ainda estava lá. Ela estava deixando milhões de pessoas infiltrarem a Alemanha, o que também não foi tão bom. Chamaríamos eles de imigrantes ilegais, mas ela os tornou legais. Eu me dava muito bem com ela. E eu disse, quantos Chevrolets tem em Munique? Ou Frankfurt? E ela me disse, nenhum, Donald, nenhum. E eu disse, pode apostar. E ainda assim estamos comprando milhões e milhões de carros. Esses dias acabaram. Ok, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Ouvimos a assessora dispensando a imprensa. Vamos ver se ele responde mais alguma pergunta.
Muito bem, a imprensa é ordenada a sair da Casa Branca, em breve eles devem cessar as imagens, nós tentamos acompanhar, às vezes tem alguma pergunta nesses instantes finais. Muito bem, nós ouvimos então o presidente americano Donald Trump em conversas com o presidente Nayib Bukele de El Salvador. Eles têm cooperado bilateralmente, então é isso, a imprensa sai da sala. Eles têm cooperado bilateralmente também com deportações de imigrantes ilegalmente nos Estados Unidos. A gente vai fazer uma cobertura maior do assunto hoje às 4 horas da tarde no noticiário. Ele vai ao ar ainda às 4 horas da tarde, isso foi só uma transmissão adicional, uma cobertura especial do encontro entre ambos. Mais tarde, ainda na nossa programação, você conferirá às 4 horas da tarde, cobertura especial, tanto desse encontro e dos resultados que ele atingirá, do relacionamento entre Trump e Bukele, e ainda falaremos sobre eleições no Equador, aqui na América do Sul. E enquanto pode parecer uma coisa do noticiário internacional que é distante, as organizações criminosas ali impactam diretamente também o crime, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, conforme esse pode ser o próximo narco-estado da América do Sul. Fiquem de olho, hoje às 4 horas da tarde eu vejo vocês aqui no canal. Para você que está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Epoch Times Brasil, nós somos a filial brasileira do jornal The Epoch Times dos Estados Unidos. Aqui nesse canal estamos fazendo cobertura especial de eventos globais, incluindo destaque para o início da presidência de Donald Trump. Você acompanha nesse canal todos os dias às 4 horas da tarde. Um noticiário apresentado por esse que vos fala. Meu nome é Marcos Schottges, eu sou editor aqui no Epoch Times. E ainda a gente faz essas coberturas especiais com tradução simultânea de eventos globais. Então, noticiário, coberturas especiais.